CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? E eles respondem que não. A paixão está no excesso unido à vontade, pois o princípio das paixões foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso que dele se faz que causa o mal. Quando a paixão é voltada para a conquista, para a determinação de coisas boas, ela é positiva. Ela é negativa quando o homem extrapola e quer usar essas paixões para a sua realização pessoal, para os seus maus hábitos, para os seus vícios. Aí então a paixão se torna negativa. Na pergunta 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E eles respondem que as paixões são como um cavalo que é útil quando é dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei então que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de poder governá-la e tem como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Quando essas paixões causam prejuízos a nós ou a alguém, então elas são negativas, elas são más, elas estão extrapolando, elas estão em excesso. Kardec faz uma nota. As paixões são alavancas que decuplicam a força do homem e o ajudam no cumprimento dos desígnios da providência. Mas, se em vez de dirigi-las, o homem se deixar dirigir por elas, cai nos excessos. E a própria força, que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Quando ela extrapola, então, a paixão, quando extrapola os sentimentos e se torna um excesso e prejudica o outrem, ela se torna má. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima-o da perfeição. A paixão pode ser utilizada de várias formas. Ela pode ser usada para o empreendimento de algo bom que vai gerar coisas boas para a humanidade, para si, para os seus entes queridos. A paixão nos estimula a viver com mais vivacidade, com mais força, com mais determinação. Porém, quando ela se excede, causando danos às nossas vidas ou às vidas dos nossos semelhantes, ela deixa de ser positiva, porque ela está gerando prejuízo, ainda que seja um impulso no sentido de realização, mas é uma realização dos prazeres pessoais, dos bens estritamente materiais. E o homem precisa aprender a desenvolver também o seu aspecto espiritual, seus dons espirituais, de forma que a fazer a paixão servir a esses dons. A vontade, a determinação, a firmeza em ser melhor, em se reformar, em se reeducar, em fazer coisas boas para a humanidade, tudo isso ajuda. São paixões que ajudam o homem a crescer. Na pergunta 909,
O homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços? E eles respondem que sim, e às vezes por frágeis esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Os Espíritos nos dizendo que ainda não desenvolvemos a força de vontade, que todos nós podemos vencer nossas más paixões, nossos vícios. Todos nós podemos nos disciplinar, todos nós podemos nos melhorar, todos nós podemos deixar situações que desejamos modificar nas nossas vidas. Basta querer. E este querer não precisa nem ser tão grande, esse esforço não precisa ser nem tão grande. Pequenos esforços já farão grandes diferenças em nossas vidas. É isso que os Espíritos nos ensinam. Na pergunta 910, o homem pode encontrar nos Espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Os Espíritos podem nos ajudar a superar nossas paixões? E eles respondem que se ele pedir a Deus e a seu bom gênio, que é o seu mentor, seu guia espiritual, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente ajudá-lo, pois é a missão deles. Os espíritos estão prontos para nos ajudar. E não é um só. Vários espíritos, muitas vezes equipes de espíritos, estão a postos para nos ajudar. Precisamos, porém, fazer os nossos esforços, dar o primeiro passo, buscá-los através da oração, buscá-los humildemente pedindo socorro para as nossas vidas. Com certeza nós receberemos esse socorro espiritual. Na pergunta 911, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las? E aquelas coisas que parecem irresistíveis que nós não temos forças para dominá-las. E eles respondem que há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente nos lábios. Elas querem e têm muito prazer que isso não ocorra. É uma dualidade na nossa personalidade. Muitas vezes nós desejamos mudar, mas ao mesmo tempo não queremos, não temos tanta força de vontade assim para fazer esta mudança. Quando se crê que não se pode vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em decorrência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria, dizendo-nos que todos sim têm condições de se superar e superar as suas más tendências. Na pergunta 912, qual é o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea? Essas nossas tendências do corpo materiais, essas necessidades materiais. Qual é o meio mais eficaz de combater esse predomínio que parece irresistível sobre nós espíritos? E eles respondem, fazer abnegação de si mesmo, olhar para o outro, transformar nossas vidas em algo de útil e de bom, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta, para a sociedade de uma forma geral. Fazendo isso, nós vamos deixar o nosso querer, as nossas vontades, as nossas paixões de lado para pensarmos no bem-estar daqueles que estão à nossa volta, principalmente sobre aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Precisamos trabalhar as nossas emoções no sentido de minimizar as nossas vontades e nos doarmos cada vez mais em benefício do nosso semelhante. A caridade ela é muito ampla e nós temos oportunidade de realizá-la cada dia da nossa existência. Na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo.
Por mais que se lhe des combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Ele é tão perverso que ele está na base de todos os vícios, de todos os males da humanidade. É aquele que pensa primeiro em si, ou somente em si, para depois, muito depois, e se for pensar nos outros. O egoísmo faz com que as pessoas se isolem umas das outras, não se comprometam, não se responsabilizam umas pelas outras, não se ajudam, pouco se importam com o que o outro está passando, como ele está sofrendo, quais as dificuldades pelas quais ele é chamado a viver, porque não lhe está afetando. Até que as coisas comecem a afetá-lo, não se move no sentido de fazer algo. Esse é o egoísmo. Na pergunta 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Vai-se chegar a conseguir extirpar, retirar o egoísmo da sociedade humana? E eles respondem que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Agora o mundo está muito materialista, está muito materializado. Os valores espirituais estão esquecidos. As pessoas vivem para o aproveitamento das coisas materiais e, portanto, toda a educação humana é voltada para adquirir as coisas materiais, os bens, as posses. E estão transformando os seres em pessoas cada vez mais egoístas, isoladas do mundo, não compartilhando de uma relação saudável entre uns e outros. Assim, esse egoísmo está fazendo com que a sociedade sofra mais. No entanto, os espíritos nos ensinam que à medida que o ser humano for se desenvolvendo espiritualmente, na medida em que os valores espirituais forem sendo inseridos no processo de educação do ser humano, o homem vai se tornando menos egoísta e com o passar do tempo teremos uma sociedade mais voltada para o bem-estar de todos. Assim, em consequência, o egoísmo não encontrará mais aonde se abrigar em nenhum coração humano. Na pergunta 915, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? O egoísmo não será sempre um obstáculo? E eles respondem: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. A inferioridade que advém do egoísmo está no homem, no ser humano. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos mais homens assim do que supondes.
muito mais homens caridosos. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. O egoísmo será destruído então. E hoje nós temos sim muitas pessoas boas, caridosas, que já ultrapassaram o egoísmo. Mesmo porque nós sabemos que num momento de transição como esse, muitos espíritos mais evoluídos estão encarnando entre nós, que virão nos ensinar, e virão ensinar a sociedade humana, reeducar a sociedade humana, ajudar os homens a se despojarem desses vícios e a adquirirem cada vez mais virtudes espirituais. Na pergunta 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Kardec perguntando que o egoísmo ele está inserido na sociedade materialista, como é que ele poderá ser destruído? E eles respondem que quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. E este reinado do bem acontecerá sim na face da terra. Os espíritos nos afirmam que mesmo estando num processo de transição onde aparentemente o mal impera, ele será retirado, removido da sociedade humana. Na pergunta 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação, tudo isso é voltado para o mundo, para a vida material, e assim estimulando mais ainda o egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. A tendência natural do enfraquecimento do egoísmo. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade deste universo de Deus. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Aqui na Terra nós estamos muito voltados para as conquistas materiais da personalidade, o poder, o ter, e assim isso suscita cada vez mais, desenvolve cada vez mais o egoísmo. Na medida que o ser for se despojando dessa personalidade, ele vai se despojando naturalmente do egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Muitas vezes, na tentativa de se defender, a pessoa se transforma em um egoísta. Notando que os outros pensam em si próprio e não nele,
ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Essa defesa que o ser humano faz de si mesmo, sabendo que se todos são egoístas, se cada um quer lutar pelo seu, eu também vou lutar pelo meu. E é esse sentimento que está atualmente na sociedade. Sirva de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E o homem pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros com ele se preocupam. Ele experimentará a influência moralizadora do exemplo e do contato. Na medida em que o ser humano for se ocupando com o outro, for ajudando o outro, as pessoas vão se desarmando e o egoísmo vai desaparecendo. Em face desse extravasamento do egoísmo, faz-se necessária uma verdadeira virtude para que alguém faça abnegação da sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Aquele que trabalha pelo bem do outro normalmente não recebe agradecimento, mas ele deve servir e seguir em frente, deixando que a colheita fique por conta de Deus. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono. Essa é uma mensagem de Fenelon, essa resposta é de Fenelon. E Kardec faz uma nota. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Olha, Allan Kardec nos aconselhando a combater o egoísmo como uma epidemia. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Ir à origem do mal. Procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família, aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. E aí, se nós formos procurar, nós vamos ver que isso está divulgado massivamente nos hábitos, nos costumes da sociedade atual. O egoísmo prepondera. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma vez, só ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, às vezes demorando muitas existências, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, a educação material, mas pela que tende a fazer homens de bem, com os valores espirituais. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta possuir conhecimentos. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam,
Em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas coisas erradas. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Ou seja, o ser humano tem condições de ser educado, sim. Ele está desde tenra idade pedindo por uma educação espiritual, por algo que lhe dirija a vida de uma forma a torná-lo um homem de bem, e não somente um ser inteligente que vai ser capaz de sobreviver, de trabalhar e de cultivar as coisas, conquistar as coisas materiais. O homem deseja ser feliz e é natural o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o ferem, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Se nós pudéssemos resumir as lições dos Espíritos para termos um guia de conduta nessa vida, é a prática do bem, é a prática do amor, é a prática da caridade, o contrário, o oposto do egoísmo, porque o egoísmo nos fecha. Aparentemente nós nos defendemos, é um movimento defensivo, aparentemente nós nos fechamos para não nos incomodarmos com o outro, mas fatalmente cairemos num vazio muito grande, que somente na hora que compreendermos que ao nos abrirmos para o mundo, ao nos abrirmos para o outro, ao desejarmos o bem do outro também, e não só o nosso, é que vamos conseguir construir uma vida melhor para nós e uma sociedade melhor para o nosso futuro. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.